A paz do Senhor, igreja. Ô glórias! Dá uma glória a Deus aí, amado. Profetiza do Senhor. Dá uma glória a Deus aí, profeta. Ô glória a Jesus, que maravilha. Deus é fiel. Agindo Deus, quem o impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós, não é verdade? Glória a Jesus. Quero aproveitar e já pedir a vocês aí para deixar o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e também comente, tá, irmão? Deixe seus comentários aí, vamos falar da palavra do Senhor, glória a Deus. Coloca algo de Deus para nós aí, tá bom? Vamos meditar hoje sobre Zaqueu, né? Está em Lucas capítulo 19. Eu quero ler o versículo 7 e 8. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Glória a Deus, maravilha. Nós sabemos aqui que o texto fala sobre um homem chamado Zaqueu, que tinha baixa estatura, né? Era cobrador de impostos, e as pessoas da época não gostavam muito de Zaqueu não, porque ele era tido como publicano, desonesto. Zaqueu, um publicano, cobrador de impostos, ganhava muito bem a vida, cobrando ao povo mais do que devia. Olha aí, irmão, desonesto. Por esse motivo o povo desprezava os publicanos. Quer dizer, é um homem que vivia bem, né, tinha uma vida boa, financeira, mas porém desonesto. Só que a Bíblia relata que Jesus estava no lugar, né? E ele procurava ver quem era Jesus, mas ele era, né, de baixa estatura, pequena estatura. Aí ele subiu numa figueira brava, né? Porque Jesus havia de passar naquele lugar. E correndo adiante, subiu numa figueira, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E ali lemos ali o 7 e 8, que fala que todos isso murmuravam, né? Vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Então, o povo que estava ali observando aquilo, murmuravam: poxa, como Jesus vai entrar na casa de um homem desonesto, publicano, ladrão, está roubando o povo? Então murmuravam. Então, o que quer dizer pecador, né? É uma pessoa que vive em pecado. O que é pecado? Pecado é falta de conformidade com a lei de Deus, em estado, disposição ou conduta. Para indicar isso, a Bíblia usa vários termos, tais como pecado, desobediência, transgressão, perversidade, iniquidade, malignidade, maldade, mal, rebelião, rebeldia, engano, injustiça, erro, falta, impiedade, concupiscência e depravação. São alguns nomes que é dado, né, para indicar o pecado. O pecado atinge toda a raça humana a partir de Adão e Eva. O castigo do pecado é a morte física, morte espiritual e a morte eterna. O pecado sem perdão é a incredulidade. Está vendo aí, irmãos? Então, vimos aí o que é pecado. Paulo também, ele lista, né? Ele cita uma lista específica também das obras da carne, que também é controlada pela natureza pecaminosa. Quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, pelejas, iras, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Essa natureza carnal pecaminosa precisa ser resistida e mortificada numa guerra espiritual contínua, que o crente trava através do poder do Espírito Santo. Glória a Deus, amado. Então, Zaqueu era o pecador, vivia em pecado, era aquele que erra o alvo, tem transgressões, e foi essa listagem que nós falamos aqui agora. E o povo murmurava, né? Porque Jesus disse que ia se hospedar na casa de Zaqueu.
Mas o que eu quero frisar aqui é que essa murmuração toda que houve, mas quando Jesus ele entra e a pessoa realmente tem um encontro com ele, há transformação, amado. Glória a Deus. Então, verdadeiramente, se você vê pessoas dizendo: eu sirvo ao Senhor, eu tive um encontro com Jesus, mas se não houve transformação na vida dele, não realmente teve um encontro com Jesus, não se converteu. Mas pastor, como que eu vou saber que a pessoa realmente é convertida? Então vamos dar aqui o exemplo de Zaqueu, né? Desonesto, publicano, vivia bem, pegava do povo mais do que devia. Então pode ser essa pessoa que muitos falam: isso aí não tem jeito, isso aí ninguém quer, Deus não vai trabalhar na vida dessa pessoa, porque é um pecador, vive assim. Aí tem aquela murmuração, né? Mas, meu irmão, quero te falar uma coisa: mas quando Jesus entra na vida de uma pessoa e essa pessoa realmente abre o coração e tem esse encontro com Jesus, querido, quero dizer para você que verdadeiramente haverá mudança em todos os sentidos. Olha só o que quer dizer arrependimento. Jesus, quando ele chegou aqui na terra, que ele começou o ministério, ele falou: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então fala de arrependimento. Então, se arrependimento, há perdão, querido. Então muitas das vezes há o pré-julgamento de pessoas dizendo: isso aí não tem jeito, isso aí nem vou orar mais, né? Mas se a pessoa abrir o coração e houver esse encontro, meu irmão, é profundo. Vimos aonde? Aquele ladrão que estava lá na cruz, lá ao lado de Jesus, eram dois, né? Então um ficava murmurando: Jesus, tu é filho de Deus, desce daí, salva nós também, assim a nós. Aí o que o outro fez? Repreendeu o outro ladrão, falou: opa, fica quietinho aí, cala a boca, não faça isso, porque nós merecemos estar aqui, esse homem nada fez, ele não merece estar aqui. Aí falou assim: Jesus, eu creio que tu tem o reino, lembra-te de mim quando entrares nele. Aí Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, olha só a resposta para Jesus daquele ladrão: arrependimento, querido. Ele reconheceu que Jesus é o Senhor, que Jesus tinha o reino, ele creu, ele reconheceu a santidade de Cristo, a bondade, que ele não merecia estar ali, tudo ali naquele momento. Então aquilo ali mostra arrependimento, e o outro não conseguiu, querido. E foi uma resposta tão grande para Jesus, porque hoje eu e você, Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não vão ver, mas vão crer, somos bem-aventurados. Mas aquele ladrão, olha só que coisa interessante, ele estava vendo Jesus crucificado do lado dele, cheio de sangue, coroa de espinho na cabeça. Tá vendo, irmãos? Mas ele creu. É profundo, não é? Então aqui Zaqueu recebeu Jesus na sua casa e muitos murmurando. Só que aqui no versículo 8 a gente consegue ver que Zaqueu ele se arrependeu de ter feito aquelas coisas com o povo. Pastor, mas quando a gente consegue entender isso? É quando você vê nas atitudes das pessoas transformação, que houve diferença, que a pessoa não é mais a mesma. Quando se fala de arrependimento, quer dizer decisão de mudança total de atitude e de vida, em que a pessoa, por ação divina, olha aí, ação divina, é levada a reconhecer o seu pecado e a sentir tristeza por ele, decidindo-se a abandoná-lo, baseando sua vida, a sua confiança, melhor dizendo, em Deus que perdoa. Então, vimos aqui que o arrependimento é você reconhecer o pecado, sentir tristeza e abandoná-lo. Isso é arrependimento. Não é essas pessoas que pecam, sentem tristeza, choram, mas continuam no mesmo erro,
sente tristeza, eu estou triste porque eu pequei novamente, aí está a mesma coisa. Se não tiver o abandono, queridos, não houve arrependimento. Os irmãos me perdoem que às vezes eu balanço aqui e acaba tremendo a imagem, tá bom? Então, devemos aprender isso com Zaqueu. Zaqueu teve esse encontro com Jesus na sua casa, e agora ele diz assim no versículo 8, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu o restituo quadruplicado. Então vimos aqui mudança de atitude. A confissão genuína do pecado e a verdadeira fé salvífica em Cristo resultarão na transformação da conduta externa da pessoa. Ninguém pode chegar a conhecer a Cristo, aceitar a salvação e ao mesmo tempo continuar no pecado, ser desonesto e duro de coração para com o próximo. Então, se a pessoa realmente teve encontro com Jesus, verdadeiramente haverá mudança, transformação. Então, o que nós aprendemos? Que o complemento do arrependimento é a fé. Os dois juntos constituem a conversão, arrependimento e fé. Se arrependeu, sentiu tristeza, e a fé, que é uma ação, creu no Jesus, houve transformação. Então a conversão quer dizer mudança de vida operada por Deus. Então, se muitas pessoas estão nas congregações buscando a Deus, Senhor, te adoro, aquela coisa toda, mas se não tem mudança de atitude, vive no pecado toda a vida, é porque realmente não se converteu, não teve um encontro com Jesus. Porque quando essa pessoa tiver um encontro, verdadeiramente haverá mudança de vida, haverá transformação em suas vidas. Glória a Deus, amado. Que Deus venha abençoar a sua vida grandemente, glória a Deus, aleluia, e que Deus venha falar mais profundo no teu coração. E lembrando, arrependimento e fé, os dois juntos constituem a conversão. Se converta, tenha encontro com Jesus, abre o coração, que quando Jesus entrar, Ele vai transformar a sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu comentário, fala algo de Deus aí para o nosso coração, tá bom, queridos? Vamos participar, vamos falar da palavra de Deus. Deus venha te abençoar grandemente, a tua família, a tua casa, porque o Senhor hoje entra na sua casa. Glória, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz.